Olá, professores! Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso da LDB 2025. Nessa aula nós vamos chegar naquilo que eu chamo do coração da LDB. Nós vamos ver ali algumas regras comuns do ensino fundamental e do ensino médio, que são artigos muito cobrados em provas de concurso. Dito isso, já prepara o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o material que vai servir de apoio na nossa aula de hoje. Vai iniciar aqui com a parte de níveis e modalidades de educação e ensino. O acesso a esse material vai estar na descrição do vídeo e também você vai ter recebido no seu e-mail a apostila completa. Dito isso, vamos aqui para o artigo 21, que ele diz assim, ó: a educação escolar compõe-se de. Lá na primeira aula do curso, a gente viu ali a estrutura da educação escolar. Então, a educação escolar sendo formada por educação básica e educação superior. O artigo 21, ele vai detalhar isso com mais detalhes. Ele diz assim, vai trazer mais detalhes, né? Ele diz assim, ó: a educação escolar compõe-se de, primeiro, educação básica, e essa educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e por educação superior. Aqui no mapinha mental fica mais fácil da gente visualizar. Diz assim, ó: a educação escolar, ela é formada por educação básica e educação superior. Dentro da educação básica, a gente tem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O que que as questões gostam de fazer? Dizer bem assim, ó: a educação escolar, ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vai estar errado. Quem é formado por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio é a educação básica. Já a educação escolar, ela é o todo. Ela é a educação básica mais a educação superior. Lembre disso para você não errar a questão em prova. Falando nisso, já vamos aqui para a nossa questão 31, que vai trabalhar esse assunto. Diz assim: de vista ao artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa gloriosa LDB, a educação escolar compõe-se de. Então, a gente está procurando aqui a educação escolar. Alternativa A: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Banca sorrateira. Muita gente veio aqui e errou essa questão, porque olhou para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e pensou: ah, a educação escolar é formada disso. Mas não. Isso aqui é aquilo que forma a educação básica. A educação escolar, ela é formada por educação básica e educação superior. Então, a não é. B. A educação escolar é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que corresponde à educação básica e educação superior. Coisa de cinema. Olha como que a questão foi bem trabalhada. Ela disse assim, ó: a educação escolar, ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que corresponde à educação básica. Isso é, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio estão dentro da educação básica e por educação superior. É a mesma coisa do que eu dizer. A educação escolar é formada por educação básica e educação superior, sendo que a educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso aqui é um tipo de questão simples, não é difícil de entender. Você não pode errar esse tipo de questão na prova de concurso e manter ali a sua classificação alta, certo? Agora vamos para o artigo 22, que vai dizer o seguinte: a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe, né, assegurar ao educando formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer ao educando meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Lá na aula 1, a gente também viu ali as finalidades da educação. O artigo 2º a gente trouxe as finalidades da educação e é para ter memorizado. A gente deixou como tarefa memorizar o artigo 2º. Se você memorizou o artigo 2º, você sabe que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Quando a gente chega aqui no artigo 22, ele praticamente replica a finalidade da educação. Só que agora ele diz assim, ó: as finalidades da educação básica, não da educação como um todo, mas da educação básica. Qual que é essa finalidade? Desenvolver o educando. Lá na educação é o quê? O pleno desenvolvimento do educando. Aqui é desenvolver o educando. Praticamente a mesma coisa. Assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Lá é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania, que é a mesma coisa aqui, e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. De forma geral, a finalidade da educação básica é praticamente a mesma finalidade da educação. Então, memorizou o artigo 2º, você já vai saber qual que é a finalidade da educação básica também. Parágrafo único.
São objetivos precípios. Precípios é primeiro, aqueles que estão à frente. Então, são os primeiros objetivos, objetivos que estão à frente. Na educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como os requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo. Aqui no mapinha mental. São objetivos precípios, isso são objetivos primeiros, aquilo que a gente quer alcançar em primeiro lugar, dentro da educação básica. O que a gente quer alcançar em primeiro lugar na educação básica? A alfabetização plena e a formação de leitores. Vamos repetir. Objetivos precípios. Apareceu essa palavra precípios, você já pensa, aquilo que está à frente, os nossos primeiros objetivos, aquilo que a gente quer alcançar em primeiro lugar. Dentro da educação básica, a gente quer alcançar a alfabetização plena e a formação de leitores. Por quê? Porque a alfabetização plena e a formação de leitores são requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades da educação básica, que é a mesma coisa de eu dizer que a gente só vai conseguir alcançar a finalidade da educação básica, então a gente só vai conseguir alcançar as finalidades da educação básica no momento em que a gente garantir a alfabetização plena e a formação de leitores, porque a alfabetização plena e a formação de leitores são requisitos essenciais, fundamentais para alcançar a finalidade da educação básica. Um está ligado com o outro. Eu só alcanço a finalidade da educação básica no momento em que eu garantir alfabetização plena e formação de leitores. Para a prova de concurso, lembre-se disso. Apareceu essa palavra princípios, já vai ter relação com a alfabetização plena e formação de leitores. Questão 32. Vamos ver como esse assunto é trabalhado em prova. Diz assim: segundo a lei 9394/96, a nossa gloriosa LDB, parágrafo único. São objetivos precípios principais da educação. A banca ainda facilitou, trouxe aqui, ó, principais da educação básica. Quais são os objetivos precípios da educação básica? São dois objetivos. A gente acabou de ver, a alfabetização plena e a formação de leitores. Vamos procurar aqui nas alternativas. Alternativa A, são objetivos princípios da educação básica, o letramento digital e a qualificação profissional. Poderia ser, por isso que a gente tem que ficar atento no texto. Não é uma questão fácil. Muita gente veio aqui e marcou letramento digital e qualificação profissional. Está errado, porque a gente viu que não são esses os objetivos princípios. B, a alfabetização plena e a formação de leitores, coisa de cinema. Esse aqui é o nosso gabarito. Questão 32, gabarito letra B. Seguimos agora para o artigo 23. Diz assim: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a LDB, ela deixa livre para os estabelecimentos de ensino, para os sistemas de ensino, a organização ali dentro do funcionamento daquela escola. Então, é livre a forma de funcionamento, a forma que vai organizar. Você quer organizar por ano, você quer organizar por ciclo, ciclos de 3 anos, por grupos não seriados, então ele deixa aberto. Aí ele chega aqui no final e diz assim, ó, ou por forma diversa de organização. Isso é, ou por alguma forma que ele não previu aqui. É livre para os sistemas de ensino organizar a oferta da educação básica, desde que ele leve em consideração, né, leve como critério o interesse do processo de aprendizagem. Então, a organização do sistema de ensino, a forma que vai ser ofertado, se é anual, se é em ciclo, se é período semestral, isso aí é livre para cada sistema de ensino. Questão 33 diz assim: de acordo com o texto expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação básica poderá organizar-se em, ó, de acordo com o texto expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A educação básica poderá organizar-se em séries semestrais, períodos trimestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo e grupos não seriados. O que que é essa questão aqui? Por que que ela é uma questão sorrateira? A banca foi muito sorrateira aqui. Está escrito assim, ó. De acordo com o texto expresso, aquele que está escrito na LDB, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, ó, o que a gente viu aqui, ó, séries anuais, ou períodos semestrais, séries anuais ou períodos semestrais. É livre o sistema de organização, só que a questão está perguntando o texto expresso, do jeito que está escrito na LDB. E como que está escrito? Séries anuais, então a primeira está errada, porque não são séries semestrais, são séries anuais. Ou períodos semestrais. Então, essas duas aqui estão erradas. As próximas duas estão corretas, conforme o texto expresso na LDB. Aí você vai me perguntar, professor, eu preciso memorizar isso aqui?
Eu vi várias questões caído em concurso cobrando desse jeito, essa parte que está expressa na LDB. Por mais que o sistema de ensino ele é livre para se organizar da forma que ele julgar necessário, só que existe alguns sistemas de organização que estão previstos na LDB, que são essas séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudo, grupo não seriado, com base na idade e ou na competência. Então, esse texto que está expresso na LDB é interessante você reforçar a leitura, porque tem caído em prova de concurso. É uma questão meio chata, mas tem caído, então a gente está falando aqui. Questão 33 vai ficar falso, falso, verdadeiro, gabarito, letra C. Falso, 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 verdadeiro. Parágrafo primeiro diz assim: a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então vamos lá. Reclassificar o aluno no caso de uma transferência. Imagine que o aluno está sendo transferido de um outro estado para a sua escola. Nessa transferência, quando ele chegar na escola, a escola pode reclassificar ele para cima ou para baixo. Isso é, olhar para aquele aluno, fazer uma avaliação e falar: não, você estava no oitavo ano, mas aqui na minha escola você vai estar no sétimo. Ou você estava no oitavo ano e aqui na minha escola você vai estar no nono. A gente vai avançar você um ano, que é o que está escrito aqui, ó. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país ou no exterior. O que que a gente geralmente vê no dia a dia? A gente mantém, né? Se o aluno vem ali do oitavo ano, ele vem de uma transferência para a nossa escola, a gente acaba mantendo. Porém, é uma possibilidade, a LDB deixa livre para a escola reclassificar esse aluno, conforme ali aqueles critérios que ela avaliar, aqueles critérios das normas curriculares gerais, certo? Parágrafo segundo. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Aqui no mapinha mental. O calendário da escola, então o calendário escolar, ele deverá. E por que que eu destaquei aqui o deverá? Porque as bancas vão fazer assim, ó. O calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais. Vai estar errado. Não é uma possibilidade, é um dever. Então, o calendário escolar tem o dever de adequar-se às peculiaridades locais. Aí ele cita duas, inclusive as climáticas e as econômicas. Então, a comunidade ribeirinha, ali que a parte de chuva vai influenciar muito dentro da rotina da escola, dentro da rotina daquela sociedade. Então, o calendário escolar deve se adequar a essa condição climática. No caso aqui, a gente está falando da comunidade ribeirinha, que está ali na margem de um rio. Ou a comunidade econômica, né? Ou essas peculiaridades econômicas. Por exemplo, uma escola rural. Tem época de plantio, época de colheita. Você vai ter ali, assim, diversos momentos econômicos que vão influenciar naquela comunidade local. E o que que a LDB diz? Que o calendário escolar tem a obrigação de se adequar a essas peculiaridades, inclusive as climáticas, no caso de chuva e comunidade ribeirinha, por exemplo, ou econômica, uma escola rural ali, parte de plantação e colheita. Então, isso é um dever. Outra coisa que é importante, ó, sem com isso reduzir o números de horas letivas. As bancas adoram vir aqui falar, podendo assim reduzir o número de horas letivas. Está errado. A escola pode se adequar ali o calendário, pode não, né? Deve adequar o calendário escolar às condições climáticas e econômicas. Ela deve, isso é uma obrigação. Só que ela não pode reduzir o número de horas. Ela pode trocar ali, a gente vai ter férias agora, nossas férias vão ser em março ou as nossas férias vão ser em setembro, dependendo ali daquela realidade daquela comunidade. Então ela pode se adequar a isso. O que ela não pode é reduzir o número de aulas letivas, certo? Questão 34 trabalha esse tópico. Diz assim: sobre a organização da educação básica, o artigo 23 da LDB dispõe que são três afirmativas. Vamos lá. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Está certinho. Quero chamar a atenção aqui que eu já vi algumas questões colocando aqui, ó. Tendo como base as normas curriculares específicas. Vai estar errado. São normas curriculares gerais. Mas esse texto, do jeito que está aqui, está perfeito. Próximo. É permitida a organização em séries anuais, períodos semestrais, ciclos e fica vedada a organização através de alternância regular de períodos de estudo. A banca ramelou, isso aqui está completamente errado. A gente viu que é permitido a organização através de alternância regular de períodos de estudos.
ou de grupos não seriados com base na idade. Também é permitido. Então, a segunda está errada. Começou bem, mas tinha uma bomba ali no final. E por último, o calendário escolar deverá, cuida dessa palavra, deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, mesmo que com isso tenha que reduzir o número de horas letivas previsto na lei. O que a gente viu? O que o professor falou? Não pode reduzir o número de horas letivas previsto na LDB. Essa adequação às condições climáticas e econômicas não pode reduzir o número de horas letivas. Então, também está errado. Questão 34, gabarito vai ser a alternativa A, né? Apenas a 1 está correta. Apenas a 1 está correta. Questão 34, gabarito, letra A. Vamos agora para o artigo 24. Se você vai fazer concurso para o ensino fundamental ou para o ensino médio, talvez esse aqui seja o artigo mais importante que você tem que estudar nessa aula, porque esse artigo é muito cobrado. Ele vai trazer as regras comuns, aquelas regras que se aplicam tanto ao ensino fundamental como ao ensino médio. Vamos lá, artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio, então o ensino fundamental e o ensino médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Agora a gente vai ver um conjunto de regras, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A primeira regra: a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver alteração de julho de 2024. O que essa alteração de julho fez? Ela deixou bem separado ali a carga horária entre ensino fundamental e ensino médio. Antes, esse texto estava escrito assim: carga horária mínima anual de 800 horas para o ensino fundamental e médio. Agora não. Agora o texto atualizado é carga horária mínima anual, aqui no mapeamento mental. Ensino fundamental, 800 horas e ensino médio, 1.000 horas. Tem que memorizar. Então, a carga horária do ensino fundamental, 800 horas. Carga horária do ensino médio, 1.000 horas. Para o ensino médio, o mínimo é 1.000 horas. E os dias de efetivo trabalho, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, são 200 dias. Então, ensino fundamental, 800 horas, 200 dias. Ensino médio, 1.000 horas e 200 dias. Lembrando que é excluído o tempo reservado aos exames finais. Então, aquelas provas finais, as últimas provas do ano, não podem entrar nesse cálculo, nem das horas e nem dos dias. Então, não pode fazer parte dos 200 dias e nem das 800 ou 1.000 horas. 800 para o ensino fundamental e 1.000 para o ensino médio. Cuida que é excluído. As bancas gostam muito de colocar aqui, incluindo o tempo reservado para os exames finais. E essa aqui, né, é a primeira regra comum para o ensino fundamental e ensino médio. E fica aqui já um ponto de destaque. Essa regra aqui é a mais cobrada. Em provas de concurso, isso aqui cai muito. Ainda mais agora que está nessa diferença entre ensino fundamental e ensino médio, isso aqui vai ser muito cobrado. Questão 35 diz assim: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na redação dada pela Lei 14.945 de 2024, diz assim, ó: a carga horária mínima anual será de X horas para o ensino fundamental e de X horas para o ensino médio, distribuída no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. É só se lembrar da carga horária. A carga horária para o ensino fundamental é de 800 horas, então poderia ser a A, poderia ser a C e poderia ser a D. A carga horária para o ensino fundamental é de 800 horas e a carga horária para o ensino médio é de 1.000 horas. Então, o nosso gabarito aqui já vira a letra C. E a banca sorrateira colocou aqui na alternativa A, ó, 800 horas e 1.400 horas. Mais à frente a gente vai ver que a LDB traz essas 1.400 horas, mas não como carga horária mínima, sim como carga horária pretendida alcançar, aquilo que a gente quer alcançar no futuro. Mais à frente a gente vai ver. Por hora, preciso que você se lembre que a carga horária do ensino fundamental, 800 horas, carga horária do ensino médio, 1.000 horas. Isso é o mínimo. E são no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. Próxima regra comum: a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Primeira consideração: quando a LDB falar aqui assim de série, esse texto ele não foi atualizado. Então, na LDB ele está escrito assim, mas se refere a ano. Então, é a classificação em qualquer ano ou etapa. Esse série aí, para quem é mais antigo, vai lembrar ali, sexta série, quinta série, quarta série, mas hoje é ano, então é só uma questão de termo, mas é a mesma coisa. A classificação em qualquer ano, né,
ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Classificação alocar o aluno em algum lugar. Então, a gente vai classificar o aluno, né, vai colocar o aluno ali no oitavo ano, a gente vai colocar o aluno no quarto ano. Isso é classificação, colocar o aluno ali em algum lugar, alocar o aluno dentro do sistema de ensino, dentro da educação básica. Então, isso é classificação. E essa classificação pode acontecer de três formas. Então, a gente vai ver que essas três formas. Uma coisa importante, exceto a primeira do ensino fundamental. A banca vai vir aqui e vai colocar assim, ó, a classificação em qualquer série ou etapa, incluindo a primeira do ensino fundamental. Vai estar errado. É exceto a primeira do ensino fundamental. Por quê? Porque para o primeiro ano do ensino fundamental, o único requisito é a idade. Se chegar um aluno na escola e ele tem 6 anos, nunca estudou, não fez pré-escola, nunca participou do sistema de ensino, o que a gente vai fazer com ele? Não vai ter classificação. A gente vai colocar ele dentro do primeiro ano do ensino fundamental. Então, exceto o primeiro ano do ensino fundamental. Essa classificação, colocar o aluno dentro de um local no sistema de ensino, pode ser feita de três formas. A primeira forma, por promoção. Então, a primeira forma de classificação, de alocação de um aluno dentro do sistema de ensino é por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. A promoção é o famoso passeio de ano. Então, quando o aluno ele cumpre ali todos os requisitos do ano anterior, então ele cumpriu todos os requisitos e ele vai ser promovido para o próximo ano ou para o próximo ciclo. Então, cumpriu todos os requisitos dentro da própria escola, ele vai ser promovido, e essa é a promoção. Um ponto de destaque é que eu já vi questões colocando assim, ó, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior em outra escola. Banca sorrateira. Em outra escola. Aí não vai dar certo, porque aí é transferência. Então, a promoção é quando ele cumpre os requisitos na própria escola. Próxima forma de classificação é por transferência para candidatos procedentes de outra escola. Então, ele pode ser classificado dentro do sistema de ensino, colocado ali em algum local, né, alocado em algum local, por transferência. Quando ele vem de outra escola, pode ser de outro estado, outro país, mas chegou ali de outra instituição de ensino, é transferência. Outra forma de classificação é independentemente de escolarização anterior, mediante verificação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou ano, né, ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, essa aqui é independentemente de escolarização anterior. Imagine que um aluno chega lá na escola com 10 anos de idade. O aluno chega na escola com 10 anos de idade, nunca estudou, não tem nenhum registro escolar. Só que esse aluno ele foi muito incentivado pelos pais. Então ele tem um bom conhecimento de matemática, ele sabe fazer Bhaskara, contas avançadas, ele tem um conhecimento de inglês, sempre fez um curso de inglês, ele sempre foi incentivado, mas não na educação escolar. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse aluno e vai colocar no primeiro ano do ensino fundamental? Não. Independentemente da escolarização anterior, a gente vai fazer uma avaliação nele, a escola, né, vai fazer essa avaliação nele e vai entender qual que é o melhor ano, né, o melhor local para colocar ele. Então, independentemente da escolarização anterior, vai ser feita essa avaliação e conforme o resultado dessa avaliação, a gente vai alocar, né, a gente vai classificar esse aluno da melhor forma para o seu desenvolvimento. Então, colocá-lo no melhor ciclo, o melhor ano, conforme o seu desenvolvimento, independentemente de escolarização anterior. Aqui no mapinha mental, a classificação, ela pode ser feita de três formas: por promoção, quando o aluno cumpre todos os requisitos da própria escola e ele é promovido, por transferência, está vindo de outra instituição de ensino, ou independentemente de escolarização anterior. A escola faz uma avaliação e aloca ele dentro do sistema de ensino no local que for melhor para o seu desenvolvimento. Então, sempre que a gente falar de classificação é PTI, promoção, transferência e independentemente de escolarização anterior. Lembrando sempre que é exceto para a primeira do ensino fundamental. Lá não vai ter classificação, só ter a idade que já vai para lá. Outra regra comum: nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série ou progressão regular por ano, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, é permitido a progressão parcial.
E o que que é a progressão parcial? Lembra quando a gente estava na faculdade, você acaba reprovando uma matéria? Então você reprova uma matéria e carrega uma dependência. Fica uma dependência e em um outro momento você cursa essa matéria. É isso aqui. A progressão parcial, cada sistema de ensino vai regular, mas a progressão parcial é isso, é o aluno reprovar num componente curricular e mesmo assim ser promovido para o próximo ano ou ciclo, e depois ele vai lá e cumpre esse componente curricular que ele reprovou. Sempre é feita uma adequação ali para que isso possa acontecer, a parte de carga horária e tudo mais. Porém, a LDB ela deixa a parte de permissão da progressão parcial, que é o que a gente está vendo aqui. É permitido para o ensino fundamental e para o ensino médio a progressão parcial, o aluno reprovar no componente curricular e mesmo assim ser promovido para o próximo ano ou ciclo. Uma coisa importante é o seguinte, ó, desde que seja preservada a sequência do currículo. Eu já vi questões colocando assim, mesmo que quebre a sequência do currículo, vai estar errado. Tem que ser preservada a sequência do currículo. Imagine se o aluno está reprovando, por exemplo, num cálculo 1, aí ele vai ter cálculo 2 no outro ano, não tem como. Ou ele reprovou ali em morfologia, a próxima seria sintaxe. Então, não teria como, porque vai quebrar a sequência do currículo. Isso vai ser discriminado por cada sistema de ensino. Cada sistema de ensino vai regular isso. Aqui, para nós, para concurso público, o que que a gente importa? É permitido a progressão parcial no ensino fundamental e no ensino médio, só que tem que ser preservada a sequência do currículo. Próxima. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, para o ensino de língua estrangeira, artes ou outro componente curricular. Imagine que você tem um aluno ali de 10 anos e esse aluno ele é fluente em inglês. Os pais sempre pagaram ele escola particular para ele, sempre incentivaram ele e esse aluno é fluente em inglês. O que que a gente pode fazer? Ao invés de deixá-lo ali junto com o ano dele normal, a gente pode criar uma sala, né, uma classe ali, só com os alunos que têm o mesmo nível de conhecimento daquela matéria. Isso para inglês aqui no exemplo, ou matemática, ou língua portuguesa, qualquer componente curricular. Você pode ter uma classe e nessa classe os alunos estão conforme o conhecimento da matéria. Eles têm o mesmo nível de conhecimento, independentemente da idade ou do ano que eles estejam. A gente está formando essa sala conforme o nível de conhecimento da matéria. Aí a LDB deixou aqui, ó, língua inglesa, né, língua estrangeira, artes ou outro componente curricular. Então, qualquer componente curricular, especialmente língua estrangeira e artes, a gente pode ter uma sala ali em que os alunos estão alocados nessa sala conforme o nível de conhecimento da matéria, por ter o mesmo nível de conhecimento e não por idade. Próxima regra comum. Essa aqui cai demais. Essa aqui é muito cobrada. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. São 5 critérios de verificação de rendimento escolar. Primeira coisa, antes de explicar, já quero que vocês memorizem o que está nesse quadradinho aqui, ó. Isso aqui precisa ser memorizado do jeitinho que está aqui, todas as palavras. Professor, como que faz? O professor vai repetir. Papel e caneta, copia isso aqui de próprio punho, coloca no bolso e passa ali 2 a 3 dias lendo cada 1 hora, 2 horas, sempre que você for ao banheiro, sempre que você pegar o celular para entrar no Instagram, antes de entrar no Instagram, você vai lá e já lê para cumprir seu dever dali. Em 2, 3 dias você vai memorizar isso aqui e vai te ajudar muito em prova de concurso, certo? Aqui vai falar sobre a verificação do rendimento escolar. A primeira forma de verificação do rendimento escolar vai ser aqui, ó, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Antes da gente explicar aqui essa parte de avaliação contínua e cumulativa, vamos retomar alguns conhecimentos sobre avaliação. A avaliação diagnóstica é aquela avaliação que a gente faz no início do período letivo, então no início dos trabalhos letivos. Essa avaliação, ela busca identificar o que os alunos sabem, o que os alunos não sabem e, sobretudo, aqueles que os alunos precisam aprender, aquilo que o aluno ele precisa aprender. Isso é avaliação diagnóstica, no início do período letivo. Depois a gente vai entrar na avaliação formativa, que é aquela avaliação processual, que vai acontecer ao longo do processo. Todos os trabalhos, apresentações, enquetes, pesquisas, tudo aquilo que for ocorrendo ao longo do período letivo, então por todo o processo letivo, vai acontecendo diversas avaliações. Essa é a avaliação formativa. Ela trabalha a qualidade, por isso que a gente fala que ela é quantitativa. A avaliação formativa ela é quantitativa, ela trabalha a qualidade do aluno, progresso do aluno, a evolução, todo o processo de ensino está na avaliação formativa. Ela é qualitativa. E no final, a gente vai ter a avaliação somativa. Essa avaliação somativa é aquela que vai atribuir uma nota final ao aluno. Então, ela é quantitativa, ela trabalha com uma
Nota, o que que a LDB faz? A LDB diz o seguinte: aqui a gente vai ter uma preferência, uma valorização da avaliação formativa, aquela avaliação processual sobre a avaliação somativa, que ela é quantitativa. Então, a qualidade sobre a quantidade, certo? Vamos aqui reler, vou até apagar aqui porque já está muito marcado. Vamos reler aqui o parágrafo primeiro, que diz assim, ó: a avaliação contínua e cumulativa. Onde que acontece a avaliação contínua e cumulativa? Dentro da avaliação formativa, do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos. As bancas adoram vir aqui colocar assim, ó, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Vai estar errado. É preferência, né? A prevalência vai ser primeiro os aspectos qualitativos. Vão ser levados em consideração primeiro os aspectos qualitativos, que é a mesma coisa de eu falar assim: a gente está favorecendo, né, preferenciando a avaliação formativa do que a avaliação somativa. Então, prevalência dos aspectos qualitativos, de qualidade, sobre os de quantitativos, de quantidade. E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Onde que acontecem os resultados ao longo do período? Na avaliação formativa. Onde que acontecem os resultados ali das provas finais? Na avaliação somativa. Então, a avaliação ela vai ser contínua e cumulativa, a preferência, né? A gente vai ter ali uma prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, qualidade sobre a quantidade, e todos os resultados que acontecerem ao longo do período serão mais importantes do que os de eventuais provas finais. Isso aqui é a verificação de rendimento escolar. Próxima, possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então, se a gente tiver um aluno atrasado, imagina que o aluno era para ele estar no nono ano, só que ele está no sétimo. O que que a gente vai fazer? Criar estratégias para acelerar o estudo de maneira que ele consiga recuperar ali e encontrar a turma dele de novo, dentro da faixa etária adequada. Então, acelerar é isso. Se tiver um aluno ali atrasado, o aluno está um ano atrasado. A gente elabora uma estratégia para que esse aluno seja acelerado e consiga alcançar ali a faixa etária adequada. Outra possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A aceleração, ela é para o atrasado. Agora, o avanço não é para o atrasado. O aluno tem condição de estar já em um outro ano ou em um outro ciclo mais à frente. Pela a avaliação que o professor faz, o professor verifica em sala de aula que esse aluno ele tem condição já de estar no oitavo ano e ele está no sexto. A gente vai fazer o quê? O avanço. Então, a gente vai promover o avanço. O avanço ele não está atrasado, diferente da aceleração. Então, no avanço, ele tem condição de estar em um próximo ano ou um próximo ciclo, por meio de uma verificação do aprendizado. Outra verificação de rendimento, o aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Então, todos os estudos que o aluno concluir serão aproveitados. E próxima, por último, né, a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Obrigatoriedade. As bancas vão vir aqui e vão falar que o estudo de recuperação ele é facultativo. A escola pode oferecer estudos de recuperação. Não, é obrigação da escola oferecer estudos de recuperação. Então, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. As bancas vão vir aqui e vão colocar assim: obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência no mesmo horário do período letivo. Não, é de preferência paralelo. Então, se o aluno estuda de manhã, a aula de recuperação à tarde. Se ele estuda à tarde, aula de recuperação de manhã, para evitar que ele saia da sala ali e acabe pegando mais uma outra aula de recuperação. Então, preferência é paralelo ao período letivo. Para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Aqui no mapinha mental, verificação de rendimento escolar. Mais importante, professor, mais importante é esse aqui, ó. Esse aqui é a mais importante, que é a mais cobrada em prova. Então, quando a gente falar em verificação de rendimento escolar, primeira coisa, avaliação contínua e cumulativa. A gente vai ter essa avaliação contínua e cumulativa. E a prevalência dos aspectos qualitativos, a qualidade sobre os quantitativos, sobre a quantidade. E dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Próximo critério de verificação de rendimento escolar, a aceleração de estudos. Depois, a gente vai ter o avanço, a gente acelera quem está atrasado e avança aquele que já tem condição de estar em um outro ano ou ciclo, o aproveitamento de estudos realizados com sucesso e a obrigatoriedade de estudo de recuperação. É obrigatório, não é facultativo. E aqui você tem que se lembrar que é preferencialmente paralelo ao período letivo, não é no mesmo período letivo. Dito isso, vamos para a questão 36, entender como esse assunto é cobrado em prova. Diz assim: o artigo 24 da LDB determina a verificação do rendimento escolar.
determina, né, que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Quais são os critérios? Vamos lá. Primeiro critério, possibilidade de retenção para os alunos com atraso escolar. É retenção que a gente viu? Não, possibilidade de aceleração. A gente vai acelerar aqueles que estão atrasados, não é retenção. Então a primeira já está errada. Próximo, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Aqui dá certo. Com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, também está certo. E dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, coisa de cinema. É exatamente isso. A avaliação ela é contínua e cumulativa. E por último, estudos de recuperação facultativos. Já está errado. O que que a gente viu? Estudos de recuperação são obrigatórios. É uma obrigatoriedade do estudo de recuperação. Não é estudo de recuperação facultativo. Ao final do período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelo sistema de ensino. Completamente errado. Então vai ficar 36 apenas a 2, né? 36 apenas a 2 vai estar correto. O gabarito letra B. Questão 36, gabarito letra B. Apenas a segunda afirmativa estava correta. Continuando, controle de frequência. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas formas e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a frequência mínima é de 75%. Então, para o aluno ser aprovado, ele tem que ter uma frequência mínima das horas letivas de 75%. Isso para o ensino fundamental e ensino médio. O que que a banca vai fazer? Ela vai tentar confundir com a educação infantil, porque o professor já trouxe aqui, ó, a educação infantil, a frequência mínima é 60%. E a banca vai fazer isso, vai falar assim, ó, no ensino médio e no ensino fundamental, a frequência mínima é de 60%. Ou vai falar, na educação infantil, a frequência mínima é 75%. Vai estar errado. Então, ensino médio e ensino fundamental, 75% a frequência mínima. Educação infantil, frequência mínima 60%. Lembre disso aqui para não errar a questão em prova. Isso aqui é uma questão fácil e cai muito. Questão 37. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 24, a educação básica nos níveis fundamental e médio, nos níveis fundamental e médio, o controle de frequência fica a cargo da escola, exigida a frequência mínima do total de horas letivas para aprovação. Alternativa A, 65%, não. B, 70%, não. C, 75%. A gente viu isso, ó. Nos níveis fundamental e médio, a frequência mínima é 75%. Questão 37, gabarito letra C. Agora vamos para. A gente ainda está aqui no artigo 24, então a gente está trabalhando regras comuns do ensino fundamental e do ensino médio. Próxima regra comum. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Esse aqui é uma regra que quase não é cobrada, só que eu coloquei aqui porque deixar o material mais completo, né? Então é simples de entender. Cabe à escola, ao estabelecimento de ensino, né? Cabe a cada instituição expedir os históricos escolares, as declarações, os diplomas, os certificados de conclusão de cursos. Então, esses documentos vão ser expedidos pela escola, conforme cada especificação cabível, conforme cada necessidade de cada documento. Isso aqui é simples de entender, cabe à escola. Parágrafo primeiro. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Então vamos reler. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. O inciso 1 do caput deste artigo vai tratar da carga horária do ensino fundamental e do ensino médio, falando que é 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Vamos reler. A carga horária mínima anual do ensino fundamental e do ensino médio deste artigo será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, considerados os prazos e as metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação, outra alteração de julho de 2024. Aqui no mapinha mental, a carga horária mínima anual será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. A carga horária mínima anual de quem? Do ensino fundamental e do ensino médio. Então, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio vão ter a sua carga horária mínima ampliada para 1.400 horas. Isso no futuro. A LDB deixou ali no futuro, ancorou no Plano Nacional de Educação, isso conforme ali as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. A gente não vai ter aqui na LDB uma data específica, apenas a previsão de querer alcançar essa carga horária. Lembre-se, carga horária do ensino fundamental,
mínimo 800 horas. Carga horária do ensino médio, mínimo 1.000 horas. No futuro, lá no futuro, a gente quer ampliar de forma progressiva para quantos? 1.400 horas, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Mas o mínimo hoje é 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Essas 1.400 aqui são no futuro, vai ser uma ampliação de forma progressiva. Questão 38. Cuidado para não confundir. As 1.400 horas serão no futuro. Hoje, 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Questão 38. De acordo com a LDB, a carga horária mínima anual do ensino fundamental e ensino médio será ampliada de forma progressiva. Vai ser ampliada de forma progressiva. Para quantas horas? Tanto a carga horária do ensino fundamental quanto a carga horária do ensino médio vão ser ampliadas de forma progressiva. Para quantos? Alternativa A, 800 horas? Não. B, 1.000 horas? Não. C, 1.200 horas? Também não. D, vai ser o nosso gabarito. A gente acabou de ver que a carga horária mínima do ensino fundamental e do ensino médio vão ser ampliadas de forma progressiva para 1.400 horas. Questão 38, gabarito letra D. Seguimos agora, terminamos aqui o artigo 24, que trabalhou ali as regras comuns do ensino fundamental e do ensino médio. Agora vamos para o artigo 25, que vai dizer assim: será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre três coisas: número de alunos e de professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, as autoridades responsáveis pelo sistema de ensino devem buscar três coisas. Primeiro, uma adequação entre o número de alunos e o número de professores, para não ter muitos alunos ali para poucos professores, a carga horária adequada, então essa busca por alcançar a carga horária adequada e também as condições materiais do estabelecimento. Condições materiais aqui é a estrutura, então a sala de aula, a parte de alimentação, a parte de transporte, então todas as condições materiais. Lembrando, as autoridades responsáveis pelo sistema de ensino devem buscar a adequação de três coisas: número de alunos e professores, então ter o número de alunos e professores adequado, a carga horária adequada e as condições materiais do estabelecimento. Isso vai ser uma busca permanente das autoridades responsáveis pelo sistema de ensino. Esse é o artigo 25. Agora vamos explorar a questão 39, que vai trabalhar esse tópico. Diz assim: de acordo com a Lei 93/94/96, será um objetivo permanente das autoridades responsáveis por sistemas de ensino alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professores, a primeira coisa, a carga horária é a segunda coisa, e qual que é a terceira coisa que a gente vai alcançar? A relação adequada é a condição material do estabelecimento. Então, a alternativa A, a disponibilidade do material didático poderia ser, mas não é. Questão difícil, hein? Poderia ser, mas não é. B, o horário de funcionamento da instituição de ensino poderia ser, mas também não é. E C, a quantidade de alunos formados ao término do ano letivo também poderia ser, mas não é. D vai ser o nosso gabarito. Então, a D vai ser o nosso gabarito. Será um objetivo permanente das autoridades responsáveis pelos sistemas de ensino alcançar uma relação adequada entre três coisas: número de alunos e professores, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento, a parte de estrutura, quadras, escolas, então toda a parte material ali, estrutural do estabelecimento de ensino. Questão 39, gabarito letra D. Questão difícil, questão difícil. A maioria errou essa questão. Então, fique atento aí. São três coisas que as autoridades responsáveis pelo sistema de ensino vão buscar de maneira permanente: a adequação entre o número de alunos e professores, a carga horária e, por último, as condições materiais do estabelecimento. Artigo 26. Avançamos. Os currículos. Agora a gente já vai trabalhar dos currículos da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Os currículos devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Aqui no mapinha mental, bem simples de entender. Os currículos, então, o currículo, tanto da educação infantil, como do ensino fundamental, como do ensino médio, vai ter uma base nacional comum curricular, então vai ser formada ali por BNCC, mais uma parte diversificada. E essa parte diversificada do currículo vai trabalhar as características regionais, essas características locais da sociedade, da cultura, da economia, dos educandos. Então você precisa se lembrar que o currículo, tanto da educação infantil, como do ensino fundamental e do ensino médio, é formado por dois blocos: base nacional comum curricular e uma parte diversificada. Mais à frente a gente vai trabalhar ali a parte do currículo do ensino médio, que teve algumas alterações ali em 2024, mas isso aqui continua valendo. Então a gente tem como estrutura geral
dos currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, uma base nacional comum, mais uma parte diversificada, que vai trabalhar as características regionais. Parágrafo primeiro. Os currículos a que se refere o CAPT, então, o currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, os currículos tanto da educação infantil como do ensino fundamental, como do ensino médio, devem abranger obrigatoriamente. Então, obrigatoriamente vai ter no currículo língua portuguesa e matemática, e conhecimentos do mundo físico, natural, realidade social e política, especialmente do Brasil. Eu já vi questões colocando aqui, ó, especialmente as globais. Então, vai estar errado. É especialmente do Brasil. Lembrando, currículo da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, obrigatoriamente vai ter língua portuguesa e matemática. Somado com isso, o conhecimento do mundo físico, natural, realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo segundo. O ensino da parte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Em 2017, teve bastante discussão ali se o ensino de arte seria ou não obrigatório, e a LDB trouxe aqui no seu texto agora, tirando todas as dúvidas. O ensino de arte, ele não é facultativo, é um componente curricular obrigatório, especialmente as expressões regionais. Eu já vi aqui assim, ó, especialmente em questões, né? Especialmente em suas expressões internacionais. Vai estar errado. É o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais. Vai ser um componente curricular obrigatório, não é facultativo. Aqui no mapinha mental, o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório. Se falar que é facultativo, tá errado. Obrigatório na educação básica. Parágrafo terceiro. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, então faz parte do PPP, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa alta. Você vai ver questões falando que a educação física ela é facultativa. Vai estar errado. A educação física é componente curricular obrigatório, mas ela pode ser facultativa, isso é, a gente pode dispensar alguns alunos em algumas condições específicas aqui na LDB. Mas vamos se lembrar, a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica e a sua prática ela pode ser dispensada ao aluno. Primeiro, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. As bancas adoram vir aqui colocar assim, ó, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas ou a 4 horas. Aí tá errado. É igual ou superior a 6 horas. Próxima forma é que a atividade de educação física é facultativa para os maiores de 30 anos de idade. Então, 30 já não precisa mais participar ali das aulas de atividade de educação física. As bancas vão colocar aqui 21 anos, 25 anos, vai estar errado. É para maior de 30 anos de idade que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. O professor fez um curso de formação no Corpo de Bombeiros, eu fui bombeiro militar, e quando eu estava fazendo esse curso, um curso de 9 meses, a gente era obrigado à prática de educação física. Todos os alunos eram obrigados à prática de educação física. Então, a gente seria dispensado das aulas de educação física, né? Elas seriam facultativas para a gente nesse caso, que é o que está falando aqui. Quem estiver no serviço militar inicial ou em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Então, pode ser dispensado, né? A educação física vira facultativa. Próximo, amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 21 de outubro de 1969. Os portadores de infecções. De maneira geral, se ele estiver doente, se ele estiver ali com alguma infecção, estiver doente, o aluno pode ser dispensado ali da prática de educação física, para aqueles que são portadores de infecções ou afecções. E por último, que tenha prole. Prole é filho. Então, se tiver filho, você já também pode ser dispensado das atividades de educação física, das aulas de educação física. Mas lembrando, são somente nesses 5 casos. Para todos os demais, a educação física vai ser obrigatória. E o componente curricular educação física é obrigatório, tem que estar no PPP e a educação física ela é obrigatória. Só vai ser facultativa para aqueles que trabalharem igual ou superior a 6 horas, para os maiores de 30 anos, para quem estiver no serviço militar ou em situação similar, para os portadores de infecções ou para aqueles que tenham prole, para quem tiver filho. Para todos os demais, vai ser obrigatório. Questão 40 vai trabalhar esse tópico. Diz assim: de acordo com a Lei 93/94/96, a educação física é componente curricular obrigatório. Falou que é facultativo, componente curricular facultativo está errado. Componente curricular obrigatório da educação básica,
sendo sua prática facultativa para quem? Primeiro, cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Banca sorrateira. Alternativa A, errado. É igual ou superior a 6 horas. B, maior de 25 anos. Banca sorrateira. Maior de 30. C, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Coisa de cinema. A gente acabou de ver isso aqui. Quem estiver prestando serviço militar inicial ou em situação similar também estiver obrigado à prática de educação física. Então está corretíssimo. Gabarito da questão 40, gabarito letra C. E por último, que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas. Não são 4 horas, são 6 horas. Precisa memorizar isso aqui porque cai muito em prova. Parágrafo 4º. Seguimos. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. Essa palavra matrizes só aparece uma vez na LDB. E sempre que aparecer a palavra matrizes, matrizes é A e I. Matrizes é igual a e I. As matrizes africana, europeia e indígena, do mapinha mental. A história do Brasil, então o componente curricular de história, vai trabalhar especialmente as matrizes africana, europeia e indígena. As bancas adoram colocar aqui as matrizes portuguesas. Já vi muita questão assim. Você precisa se lembrar. Matrizes é A e I. Quais são as matrizes? Africana, europeia e indígena. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. Mapinha mental, a língua inglesa é obrigatória. A partir de quando? A partir do sexto ano do ensino fundamental. O que a banca vai fazer aqui? A língua inglesa é obrigatória a partir do quarto ano do ensino fundamental, ou em todo o ensino fundamental, ou no oitavo ano do ensino fundamental. Vai estar errado. Então, é a partir do sexto ano do ensino fundamental que a língua inglesa se torna obrigatória. Outra coisa é que é só a língua inglesa. As bancas gostam de fazer assim também, ó. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa e a língua espanhola, ou será ofertado alguma língua estrangeira. Vai estar errado. Está escrito bem diretamente na LDB. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertado a língua inglesa, que é a mesma coisa de eu dizer língua inglesa é obrigatória a partir do sexto ano do ensino fundamental. Lembre bem que é sexto ano. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então, o componente de arte, aqui no mapeamento mental, no componente curricular de arte, ele vai ter algumas linguagens. O componente curricular de arte vai ter algumas linguagens. Quais são essas linguagens? Artes visuais, a dança, a música e o teatro. Cuidado aqui no artes visuais, que eu já vi questões colocando artes marciais. Então, fique cuidando, porque são artes visuais, dança, música, teatro. Isso aqui vai ser o quê? São as linguagens do componente curricular arte. Questão 41, vai trabalhar esse assunto. Vamos lá. Em conformidade com a Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, sobre o currículo do ensino fundamental, analisar os itens abaixo. Primeiro, é obrigatório, do primeiro ao nono, a oferta de língua inglesa e língua espanhola. Tem como estar certo isso aqui? Não tem. O professor disse bem. É obrigatório, a partir do sexto ano, a oferta somente da língua inglesa e não língua espanhola. Não está previsto na LDB língua espanhola. A escola pode ofertar língua espanhola? Pode, mas obrigatoriamente vai ser ofertado língua inglesa a partir do sexto ano. Então está errada a primeira. Próxima. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituem o componente curricular arte. A gente acabou de ver isso aqui, coisa de cinema, está perfeito. E por último, é facultativo o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso aqui a gente viu que é obrigatório o estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena. Então está errado. A 41 vai ficar apenas a 2, está correto, né? Apenas a 2, gabarito letra B. Somente o item 2 está correto. 41, gabarito letra B. Agora vamos para o parágrafo 7º. A integração curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que compõem o currículo de que trata o caput deste artigo. O caput do artigo vai falar do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, esse parágrafo está dizendo o quê?
a integração curricular, para que haja uma integração curricular, tanto o currículo da educação infantil, como do ensino fundamental, como do ensino médio, pode elaborar projetos e pesquisas envolvendo temas transversais. Temas transversais são aqueles temas que vão perpassar por todo o currículo. Então, eles vão estar ali em todos os componentes curriculares. E a escola, né, para promover essa integração escolar, ela pode elaborar projetos e pesquisas criando esses temas transversais e trabalhando ele desde o currículo da educação infantil, chegando até o currículo do ensino médio. É o que está falando aqui, no mapinha mental, a integração curricular, currículo integrado, pode incluir projetos e pesquisas que vão desenvolver temas transversais, sendo trabalhado desde o currículo da educação infantil até o currículo do ensino médio. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória, por no mínimo 2 horas semanais. Essa questãozinha aqui é uma questão simples, mas derruba muita gente. Tem vários pontos aqui que a banca trabalha. Vamos entender onde que está. Primeiro, a exibição de filmes de produção nacional. Aqui, ó, a produção é nacional. As bancas vão vir aqui e vão colocar a exibição de filmes de produção internacional. Então, Hollywood está fora. É a exibição de filmes de produção nacional. E ela é obrigatória. A banca vai falar que é facultativa essa exibição de filme. Não, não é facultativo, é obrigatória. E no mínimo são 2 horas mensais. Muitas questões vão falar que são 2 horas semanais ou 2 horas anuais. Tá errado. É no mínimo 2 horas mensais e é obrigatório a exibição de filme de produção nacional. Outro ponto de atenção é que aqui no texto ele vai falar assim, ó, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar. Eu já vi questão colocando assim, ó, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular obrigatório. Vai estar errado, não é um componente curricular obrigatório, é um componente curricular complementar, certo? Esse é o parágrafo 8º. Parágrafo 9º. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência, tanto contra a criança, como contra o adolescente, como contra a mulher, serão incluídos como temas transversais, temas que vão passar por todos os componentes curriculares. Nos currículos de que trata o caput deste artigo, currículo da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Então, aqui a gente vai ver outros temas transversais. Quais são esses temas? Os temas relativos aos direitos humanos, o direito à prevenção de toda forma de violência, especialmente contra a criança, o adolescente e a mulher. Serão temas transversais de todo o currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, são temas transversais, os direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher. Questão 42. Diz assim: segundo a LDB, devem aparecer nos currículos da educação básica como temas transversais, conteúdos relativos. Vamos lá. Alternativa A. Agricultura, a banca é sorrateira, brincante. Agricultura, ao plantio, a criação de hortas comunitárias. A gente não viu isso aqui, então, completamente errado. B. Aos direitos humanos, sim. E à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, contra o adolescente e contra a mulher. Coisa de cinema. Isso aqui é um tema transversal. Questão 42, gabarito letra B. Agora vamos para o parágrafo 9º, que diz o seguinte: a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPT. O CAPT vai trabalhar dos currículos da educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente vai ter como tema transversal dos currículos da educação infantil até o ensino médio a educação alimentar e educação nutricional. Cuidado, que eu já vi questão assim, ó. A educação alimentar e educação nutricional será incluída como componente curricular obrigatório. Está errado, não é componente curricular, é um tema transversal. A educação alimentar e nutricional é um tema transversal, que vai estar desde o currículo da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, mas é tema transversal, não é componente curricular obrigatório. Parágrafo 10, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação, do CNE, e homologação pelo Ministro de Estado de Educação no mapeamento mental. Então, para a gente incluir
um novo componente curricular, como se fosse esse componente curricular, que as bancas gostam de falar, da educação alimentar e nutricional. Para que a educação alimentar e nutricional virasse um componente curricular obrigatório, precisaria, e estivesse na BNCC, né, dependeria de duas coisas. A aprovação do Conselho Nacional de Educação, então tem que ter uma aprovação do CNE, e depois vai ser homologado, isso é, vai ser assinado e publicado por quem? Pelo Ministro de Estado de Educação. Só assim para a gente incluir um novo componente curricular, certo? Parágrafo 11, que vai falar sobre a educação digital. Diz assim: a educação digital com foco em quê? Em letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências. Então, primeiro, a educação digital vai ter o foco no letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e no desenvolvimento de outras competências digitais. Essa educação digital será componente curricular no ensino fundamental e no ensino médio. Então, é uma inclusão aqui de janeiro de 2023. Tanto o currículo do ensino fundamental como o currículo do ensino médio vai ter a educação digital, com foco em quê? No letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e no desenvolvimento de outras competências. E essa educação digital vai ser um componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Questão 43. De acordo com a Lei 9394/96, no capítulo da educação básica, analise as alternativas e assinale a incorreta. O que que a gente faz? A gente vai lá e destaca. A gente está procurando a errada, aquilo que está errado em relação à educação básica. Primeira alternativa, letra A. Conteúdos relativos aos direitos humanos, à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, contra o adolescente e contra a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observada as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Coisa de cinema, a gente acabou de ver. A alternativa A está correta. É o nosso gabarito? Não, a gente está procurando a incorreta. B. A educação alimentar e nutricional será incluída como disciplina obrigatória. O que que o professor falou? A educação alimentar e nutricional vai ser um tema transversal e não uma disciplina obrigatória, não um componente curricular. É um tema transversal. Então está errado. Já vai ser o nosso gabarito. 43, gabarito letra B. Vamos seguir aqui para a gente entender essa questão. Alternativa C. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular vai depender de duas coisas: da aprovação do CNE, do Conselho Nacional de Educação, e homologação pelo Ministro de Estado de Educação. Então, está corretíssimo. D, a educação digital, a gente acabou de ver, com foco em quê? No letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e no desenvolvimento de outras competências digitais, vai ser um componente curricular, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então a D também está correta. E aí, a integração curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais. A gente também viu isso aqui, está correto. Questão 43, né, vai ficar com gabarito letra B, porque a educação alimentar e nutricional não é uma disciplina obrigatória, é um tema transversal. 43, letra B. Chegamos agora no artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Eu gosto de ensinar esse artigo aqui em duplas, em pares. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, vai ser obrigatório o estudo do quê? O estudo da história e da cultura. De quem? Afro-brasileira e indígena. Então, memoriza assim desse jeitinho impar, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Tanto as escolas públicas como as escolas privadas. É obrigatório o estudo do quê? Da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Esse é o artigo 26A. Tem o seu parágrafo primeiro. No conteúdo programático a que se refere este artigo, incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, afro-brasileiro e indígena, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do
Brasil. Eu já vi esse texto aqui como um texto de introdução de algumas questões, mas não vi nenhuma questão dele. Porém, é interessante a gente entender que o ensino da história e da cultura vai partir por esses dois grupos étnicos, o afro-brasileiro e o indígena. Esse é o artigo 26 e o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então vamos lá. A história e cultura afro-brasileira e indígena vai ser ministrada em todo o currículo. Aquilo que é ministrado em todo o currículo a gente chama de tema transversal. Então é a mesma coisa de eu disser. É a mesma coisa de eu dizer. Então é a mesma coisa de eu dizer que a história e cultura afro-brasileira e indígena é um tema transversal, que vai ser ministrado em todo o currículo, especialmente em três áreas: na educação artística, na literatura e na história brasileira. Então, quando a gente for ter aula de educação artística, quando a gente for ter aula de literatura e quando a gente for ter aula de história brasileira, especialmente a gente vai trabalhar a história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas eles serão esse assunto, né, vai ser trabalhado dentro de todo o currículo, porque é um tema transversal. A história e cultura afro-brasileira e indígena está em todo o currículo, especialmente na educação artística, literatura e história brasileira. Questão 44. A Lei 11.645 de 2008, como forma de enriquecer o ensino regular brasileiro por meio da consideração de nossa diversidade cultural, estabelece. O que foi estabelecido? Alternativa A obrigatoriedade do oferecimento da educação escolar indígena em toda a unidade escolar brasileira. A gente viu esse texto? A gente não viu esse texto. Vamos procurar uma alternativa melhor. B. O oferecimento facultativo do ensino de línguas indígenas como parte do currículo básico. Isso que vai ser ofertado em todo o sistema de ensino. A gente viu esse texto? Não. C. A comemoração obrigatória nas datas simbólicas em homenagem ao legado afro-brasileiro. A gente viu essa comemoração obrigatória? Também não. E D, já vai ser o nosso gabarito, alternativa D. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio, tanto das escolas públicas como das escolas privadas. Essa lei aqui, 11.645 de 2008, foi uma lei que alterou a LDB e trouxe esse texto aí da obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e médio, tanto das escolas públicas como das escolas privadas. Então, questão 44, o textinho que a gente viu, era o único texto que a gente viu. Questão 44, gabarito letra D. Agora vamos para o artigo 26b. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Então, aqui no mapinha mental. Então, tanto as escolas de ensino fundamental como as escolas de ensino médio, todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio vão incluir obrigatoriamente conteúdos curriculares. Então, dentro dessas escolas de ensino fundamental e ensino médio, públicas e privadas, vai ser obrigatória a inclusão de conteúdos curriculares que trabalhem abordagens fundamentadas. Esses conteúdos curriculares vão trabalhar abordagens fundamentadas em duas coisas: nas experiências e nas perspectivas femininas. Então, nas experiências e nas perspectivas femininas. Os conteúdos curriculares dentro do ensino fundamental e do ensino médio, de escolas públicas e privadas, obrigatoriamente vão ter que abordar conteúdos curriculares com experiência e perspectiva feminina. Vamos repetir? Dentro do ensino fundamental e do ensino médio, público e privado, vai ser obrigatória a inclusão de conteúdos curriculares que trabalhem abordagens fundamentadas em duas coisas: nas experiências e nas perspectivas femininas. Isso aqui é uma inclusão de setembro de 2024. Essa inclusão aqui passou a valer, né? Vai passar a valer dia 1º de janeiro de 2025. Essa inclusão aqui já vai estar na LDB. Mas esse é o texto. Como que a gente precisa se lembrar? O ensino fundamental e o ensino médio, público e privado, é obrigatória a inclusão de conteúdos curriculares que vão trabalhar temas, né, abordagens fundamentadas na experiência e na perspectiva feminina. Esse é o artigo 26b. Parágrafo único. As abordagens a que se refere esse artigo, essas abordagens nas experiências e nas perspectivas femininas, devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes, da cultura, do Brasil e do mundo, a partir das experiências e das perspectivas femininas.
de forma a resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política, também incluído em setembro de 2024. Esse aqui é o artigo 26b com o seu parágrafo, que vai falar aí sobre essa abordagem fundamentada de conteúdos curriculares que trabalhem a experiência e a perspectiva feminina. Questão 45, com relação à Lei 93/94/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, julgo o item a seguir. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, tanto público como privado, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas em duas coisas: nas experiências e nas perspectivas femininas nos currículos, nos conteúdos curriculares. Está corretíssimo, coisa de cinema. Questão 45, gabarito correto. Agora vamos para o artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Então, aqui a LDB vai trazer três adequações que devem ser feitas especialmente. Porém, o sistema de ensino, quando ele for ofertar a educação básica para a população rural, ele vai promover diversas adaptações referente às peculiaridades da vida rural de cada região. Então, vão ocorrer diversas adaptações. A LDB ela destaca três de maneira específica, de maneira especial. A primeira adaptação são conteúdos curriculares, metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia da alternância. A gente já vai falar da pedagogia da alternância. Primeiro, as necessidades e interesses dos alunos que estão nas escolas do campo, nas escolas rurais, são diferentes daquelas necessidades e interesses de alunos que estão em capitais, em outras cidades. E é isso que está falando aqui. Os currículos e as metodologias vão ser apropriadas para as necessidades daqueles alunos, para as necessidades e interesses dos alunos do campo. Dentre as possibilidades de metodologia que podem ser utilizadas, a gente vai utilizar a pedagogia da alternância. O professor colocou um quadrinho aqui, ó, já explicando. A pedagogia da alternância é uma abordagem, é uma metodologia educacional que combina períodos de estudo teórico na escola com períodos de prática no ambiente familiar, comunitário ou profissional, geralmente no campo ou em áreas rurais. Então, ter esses períodos de alternância, isso é a pedagogia da alternância. Parte teórica ali na escola, então o aluno vai ter uma parte teórica na escola, depois ele vai participar de atividades, tanto no ambiente familiar, comunitário ou profissional. Isso geralmente acontece em áreas rurais. O que eu quero chamar a atenção? Que a pedagogia da alternância pode ser aplicada dentro dos casos de escola rural. Então, quando a gente tiver uma escola rural, a gente pode ter conteúdos curriculares e metodologias apropriadas e adaptadas. Dentro dessas metodologias, uma dessas possibilidades é a pedagogia da alternância. Próxima, adequação. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, o calendário escolar vai se adaptar. Aqui a gente já está repetindo, né, que a LDB ela já trouxe isso, que o calendário escolar vai se adaptar às realidades, né, aos interesses e necessidades daquela comunidade escolar. Então, a gente vai ter uma adequação aqui ao ciclo agrícola, à época de plantio, à época de colheita. Então, o calendário escolar vai se adaptar a isso. E próxima adequação, e última, né, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, o ensino e todo o sistema de ensino vai se pautar pela adequação à natureza do trabalho na zona rural. Aqui são as três adaptações que estão previstas aqui na LDB. Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias. Dentro dessas metodologias, a gente vai ter a pedagogia da alternância. Então, a pedagogia da alternância é uma metodologia que pode ser utilizada, mas todos os conteúdos curriculares e outras metodologias podem ser aplicadas dentro de uma escola rural. A adequação do calendário escolar. O calendário escolar vai se adaptar ao ciclo agrícola, às condições climáticas, então vai ter essa adequação do calendário escolar. E por último, a gente tem que ter essa adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, todo o ensino vai levar em conta o trabalho que é desenvolvido dentro da zona rural. Isso aqui são as três adequações, especialmente que vão ter no currículo ali da educação básica de uma escola rural. Então, especialmente vai ter essas três adequações, fora as diversas outras que o sistema de ensino pode promover. Dito isso, vamos para a questão 46, que diz assim: artigo 28.
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determina que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação à peculiaridade da vida rural de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da. Então, qual é a metodologia que a gente viu destacada na LDB? A gente pode utilizar o ensino híbrido? Pode utilizar, mas não é esse que está previsto na LDB. B, ensino expositivo? Não. C, educação à distância? Não. D, pedagogia tecnicista? Não. E, gabarito, pedagogia da alternância. Então, aqui eu vou ler a partinha final. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras metodologias, mas qual que está previsto lá na LDB? Pedagogia da alternância, como a gente viu aqui, ó. Então, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades. A questão trabalhou esse texto aqui. Reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia da alternância. Questão 46, gabarito letra E. Questão difícil, pouca gente acertou. Então, fique ligado que é possível, dentro de uma escola rural, ter a pedagogia da alternância como metodologia aplicada. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígena e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Aqui no mapinha mental para a gente entender. Então, o fechamento tanto de uma escola do campo, como uma escola indígena ou uma escola quilombola, vai ser precedido para a Secretaria de Educação conseguir fechar. Primeiro vai ter uma manifestação do órgão normativo do sistema de ensino. Então, vai ter essa primeira manifestação. E nessa manifestação vão ser levadas em conta as três coisas: a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a justificativa que a Secretaria de Educação vai dar ali pelo motivo que ela está fechando essa escola. Outra coisa que vai ser levada em consideração é a análise do diagnóstico do impacto da ação, como que o fechamento dessa escola vai impactar aquela comunidade escolar. E, por último, a manifestação da própria comunidade escolar. Então, a comunidade escolar também vai ser ouvida num caso de fechamento de escola do campo, escola indígena ou escola quilombola. Assim a gente fecha esse termo e vamos para a questão 47. De acordo com o artigo 28 da LDB, a oferta da educação básica para a população rural deve considerar adaptações específicas, diversas adaptações. Dentre elas, a gente viu três, especialmente que a LDB trabalha. Assinale a alternativa que não está de acordo com essas diretrizes. Falou não, falou para procurar a incorreta. O que que a gente vai lá e faz? A gente destaca. Então, a gente está procurando aquilo que não tem relação com a LDB. Está procurando a errada. Alternativa A. Vai ser promovido adaptações nos conteúdos curriculares e metodologias às reais necessidades e interesses dos alunos da escola do campo? Com certeza. A gente vai ter essa adaptação dos conteúdos curriculares e metodologias às reais interesses e necessidades dos alunos das escolas do campo, especialmente a utilização ali, né, da pedagogia da alternância. Está corretíssimo, não está completo, mas está correto. B, a organização escolar que adeque o calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. A gente vai ver essa adaptação na LDB? A gente viu que vai ter adequação ali do calendário escolar conforme o ciclo agrícola e as condições climáticas. Também está correto. C, a adequação do ensino à natureza do trabalho na zona rural. A gente viu também essa adequação aqui prevista na LDB. Então, a adequação do ensino à natureza do trabalho na zona rural. E D, utilização da pedagogia da alternância como uma das metodologias possíveis para a educação do campo. A gente viu a utilização da pedagogia da alternância? Com certeza. Então, está correto. E E, fechamento de escola indígena e quilombola sem manifestação prévia do órgão normativo do sistema de ensino. Erradíssimo. O que que a gente viu? Que para fechar uma escola indígena, quilombola ou uma escola em zona rural, a gente vai ter a manifestação prévia do órgão normativo do sistema de ensino. Então está errado. Questão 47, gabarito letra E. Bem, assim a gente encerra essa aula. Vou deixar como tarefa para vocês reler esse material amanhã de manhã. Então, se for possível, você imprime esse material, refaça as questões, releia os artigos, leia as suas anotações, para que você memorize bem esse assunto e não erre nenhuma questão na sua prova. Assim a gente encerra essa aula e eu te vejo no próximo encontro. Até lá!